Uma pesquisa mostra que a corrupção não vai pautar o eleitor nesta eleição, neste ano. A repórter Beatriz Manfredini tem os dados, o que mais diz esse levantamento. Qual assunto será, então? Adriana, esse levantamento mostra que as prioridades do eleitor mudaram agora em 2022, né? Entre ali os principais pontos elencados pelo público ouvido por essa pesquisa estão saúde, educação e desemprego. Vamos explicar um pouquinho melhor. Essa é uma pesquisa feita pelo Instituto Não Aceito Corrupção em parceria com a Qualibest. Essa pesquisa ouviu 1.600 pessoas de forma virtual entre os dias 10 e 16 de junho. E a corrupção passou ali das primeiras colocações, mas para o fim dos assuntos prioritários para os eleitores. Então, o primeiro assunto, o nicho que os eleitores acreditam que deve ser o mais priorizado neste momento é a saúde, com 26% aí dos apontamentos pelos eleitores brasileiros. A educação aparece em segundo lugar, com 23%. Desemprego em terceiro, com 13%, 11% corrupção, então foi ali para a quarta colocação, 6% moradia e nas últimas colocações 5% para inflação e para violência pública. Então a análise geral dessa pesquisa, Adriana, é que a corrupção não deve aí pautar o voto dos eleitores brasileiros agora em 2022. Que interessante, hein? Obrigada, Beatriz, até já de novo. Olha só quem a gente recebe aqui no Jornal da Manhã, hoje excepcionalmente. Bem-vindo, Rodrigo Constantino. Confia nessa pesquisa, Constantino? Por que será, hein? Corrupção sempre foi um assunto muito em alta no nosso país. Ela vem diminuindo de uns anos para cá? Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Ela vem diminuindo em termos de preocupação, porque não há mais tantos escândalos, ou nenhum, para ser mais preciso, escândalo de corrupção nesse governo. Enquanto que nos governos do PT havia vários escândalos de corrupção por semana, né? Então o povo foi deixando isso de lado. Agora, óbvio, na hora de realmente observar os candidatos que têm chance de vencer essa eleição e lembrar quem Lula representa, isso aí pode ser que volte à tona como um tema importante, sim. Vale lembrar que o ex-presidente, aliás, numa entrevista numa grande emissora, né, ontem, ele criou uma tese fantasiosa e incrível. Quanto mais escândalos de corrupção acontecerem num governo, melhor, porque é sinal de que esse governo está sendo transparente e republicano e investigando os escândalos. Claro que isso é uma grande piada. Pois é, também para participar dessa análise de Lula no Jornal Nacional da Rede Globo, Marcelo Rocha Monteiro ao vivo com a gente. Marcelo, seja muito bem-vindo. Gostaria da sua avaliação da participação de Lula na emissora Fluminense. Ele chegou a atribuir a gestão de Dilma Rousseff à crise econômica no Brasil e também chegou a admitir corrupção na Petrobras. Que avaliação você fez dessa participação de Lula? Bom dia, Daniel, Adriana, Constantino, bom dia ao nosso público. O Lula, se tem alguma coisa na qual ele é muito competente, é mentir, né? Você veja que ele reconhece finalmente os escândalos de corrupção na Petrobras, e não só na Petrobras, em vários setores do governo dele, né? Mas ele se coloca numa posição de quem não tinha nada a ver com isso, né? Quer dizer, o presidente da República é o chefe de governo. Então, a imagem que ele quer nos vender é a de um honestíssimo chefe de governo que chefiava um governo de ladrões. Né? Tinha ladrão na Petrobras, tinha ladrão no Ministério, tinha ladrão na Eletrobras, tinha ladrão nos fundos de pensão. Mas lá no Palácio do Planalto, no gabinete da Presidência da República, havia a alma mais honesta do Brasil. Né? Como é que a gente pode acreditar numa situação dessas? Né? Ele não controlava nada no governo, ele chamou o Bolsonaro de bobo da corte porque não tem nenhum controle sobre o governo. Se é verdade isso que ele está dizendo, e nós sabemos que não é, né? De que havia corrupção no governo, mas ele era um sujeito extremamente honesto, então quem não controlava coisa alguma era ele. Né? Então, reconduzir um sujeito desse à presidência da República é uma temeridade, porque trata-se de um indivíduo absolutamente honesto, mas que não tem a menor capacidade de impedir a roubalheira.
Ô Zé Maria, tem outro trecho que me chamou a atenção bastante ontem nessa sabatina com o Lula. Ele disse que o Bolsonaro não manda nada, que quem manda mesmo é o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que ele é o dono do dinheiro, que é para ele que os ministros pedem dinheiro. Daqui a pouquinho o Zé vai comentar isso? Tá bom. Primeiro, então, antes, o Marcelo vai conversar com a gente. Marcelo Rocha Monteiro continua com a gente, são vários comentaristas entrando e saindo por aqui nessa manhã hoje. Você lembra desse trecho, Marcelo, que ele falou que o Arthur Lira, que os ministros pedem dinheiro é para ele mesmo? E disse o Lula também que não quer amigos, não quer aliados nem na PGR, nem como chefes de polícia, que inclusive, quando bateram na porta da casa do irmão dele, que ele sabia dessa operação, ele nem avisou para deixar a justiça fazer o seu trabalho. Pois era justamente a esse trecho que eu estava me referindo, né? Quer dizer, ele disse que o Bolsonaro não manda no governo, né? Mas se ele é realmente um sujeito honesto e o governo dele foi um mar de lama, um mar de corrupção, né? Então ele também não mandava, né? Claro que a gente não acredita nisso, a gente sabe, ele foi condenado por isso, que era ele quem comandava esse esquema de corrupção. Quanto à influência do Congresso, que ele fala, menciona o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né? Existe também um aspecto absurdo dessa fala do Lula ontem, que é dizer que o mensalão foi a mesma coisa que o orçamento secreto, né? Só essa comparação não faz sentido nenhum. O orçamento secreto, que não é secreto coisa nenhuma, nós estamos falando de verbas, né, que os parlamentares usam, né, para obras, reformas, projetos nas suas bases eleitorais, uma ponte, um posto de saúde, uma escola municipal, e o parlamentar obtém, né, junto ao orçamento, uma verba que ele destina a isso. O mensalão era dinheiro público roubado que o governo Lula entregava mensalmente a parlamentares, que com eles compravam uma casa nova, né, um carro de luxo, o que eles quisessem, o dinheiro era embolsado por eles. O chamado orçamento secreto, o dinheiro é destinado a fins públicos, ao interesse público, né? Instrumento de negociação política? É verdade, é instrumento de negociação política, mas é uma negociação legal e legítima. O mensalão era roubo. A participação de Lula no Jornal Nacional em destaque com os nossos comentaristas. Agora, Rodrigo Constantino, quando você compara a maneira como os apresentadores se comportaram com Lula e com Jair Bolsonaro, você identifica aí diferenças? Gostaria de escutá-lo. Quais foram elas? E você acha que, se elas ocorreram, foi um ajuste pontual de tom ou foi algo proposital? Qual é a sua impressão disso? Daniel, a minha impressão é a mesma de milhões de brasileiros, né, que olharam enojados aquele teatro patético de ontem com o Lula, em que os apresentadores levantavam bola e elogiavam o ex-presidiário com toda a frequência. E o body language, quer dizer, a linguagem corporal fala por si só, né? Os olhares simpáticos de doçura que a apresentadora Renata lançava ao ex-presidiário, William Bonner elogiando, né? O Lula abriu a entrevista, entre aspas, o convescote esquerdista, afirmando que Lula não deve nada à justiça, enquanto que todo brasileiro honesto e decente sabe que é a justiça que deve à população brasileira, justamente por um malabarismo supremo que tornou o Lula elegível, né, com base na mudança de CEP anos depois, anulando a decisão não de um juiz sob suspeição, como alguns militantes repetem com uma narrativa falaciosa, mas sim a decisão de vários juízes e desembargadores em várias instâncias. Então, foi tudo um espetáculo medonho, né? A emissora declarou o voto aberto ali ao candidato da extrema esquerda, né, que defende ditaduras e que se diz um democrata. Então, realmente, assim, foi tudo muito patético. A reação das pessoas decentes com quem a gente conversava durante a entrevista ou depois era de estômago embrulhado, e com toda razão. Amanda, quando o Lula diz, mais de uma vez, que foi o melhor presidente do país, isso pode ter algum fundo de verdade? Ele diz que só quer retornar para não governar, mas para cuidar do povo e fazer com que a população volte a comer picanha e cerveja.
Adriana, eu acho que em política a gente precisa entender que tem uma estratégia e tem uma retórica que é própria da arena política. E nesse sentido, o ex-presidente Lula foi muito bem sucedido na entrevista. Por quê? Porque a campanha dele traçou uma estratégia. Quem a gente quer atingir? Com quem a gente quer conversar? Qual o público? Bom, é aquele público dos indecisos, é o público do centro, é esse voto que a gente quer atrair, então é para ele que a gente tem que falar. E aí entram declarações como essas que você citou, da volta da picanha, da cerveja, do churrasquinho. Por quê? Porque todo mundo está tendo dificuldade de ir ao supermercado e encher o carrinho como você fazia antes. Então, quando ele fala isso, ele fala com brasileiros de até 2 salários mínimos, ele fala com aquela renda da classe média baixa, de 2 a 5 salários mínimos, ou melhor, classe média para a nossa proporção de renda. É esse público que ele quer atingir. Ele dominou a cena. Se você entender aquilo como um teatro, como um mise-en-scène político, o ex-presidente Lula dominou todas as cenas, inclusive com a linguagem corporal que o Constantino citou, com o body language. Ele jantou os entrevistadores, não porque os entrevistadores foram muito mais duros com o presidente Bolsonaro, mas porque talvez o presidente Bolsonaro não tenha treinado tanto, não tenha feito media training e não tenha conseguido responder bem as perguntas. As questões que foram colocadas ao presidente Bolsonaro foram as perguntas óbvias. Qualquer jornalista que fosse participar de um treinamento saberia que aquelas questões cairiam na prova. Um se preparou para fazer o vestibular e o outro não se preparou para fazer o vestibular. É por isso que o Lula saiu melhor na entrevista e conseguiu atingir os indecisos, e foi essa avaliação da campanha, não só do Lula, mas também do QG bolsonarista. Eu conversei com gente da campanha do Bolsonaro, quando perguntei como o Lula saiu na entrevista, a resposta foi simples. Foi bem, conseguiu faturar. E com o presidente Bolsonaro, a análise foi, saiu no 0-0. Estava nervoso, não foi para cima, não pulou na jugular da Renata nem do Bonner, não destratou, não foi agressivo com a Renata, mas também não conseguiu ampliar o leque. E o Lula, ao citar o Alckmin várias vezes, isso tem um sentido para a governabilidade, tem um sentido para a aliança também, que é o quê? Que é expandir a aliança, que é sinalizar para o centro. Quando ele fala que a chapa dele tem 10 partidos e que ele está disposto a negociar, conversar com o Congresso Nacional, é isso que ele quer fazer. Quando ele compara o mensalão com o orçamento secreto, eu não vou nem entrar no mérito se é comparável ou não, mas é uma estratégia exitosa. Por quê? Porque ele joga a corrupção no colo do atual governo. É isso que ele está tentando fazer. É isso que se trata o discurso político. Quando você tem 40 minutos na bancada do telejornal mais importante do país, que atinge milhões de pessoas, é para esse público geral que você tem que falar. Você não vai se aprofundar em propostas. Você vai jogar ali frases de efeito e vai construir um discurso e uma narrativa. Então, do ponto de vista do discurso da narrativa política, sim, a tática de Lula funcionou, foi muito bem sucedida e foi muito comemorada tanto na campanha dele como admitida pela campanha do Bolsonaro. E tem um estudo da Quest, aqui da Genial Quest, que acompanha o monitoramento das redes sociais, que mostra que a entrevista do Lula atingiu mais pessoas, 15 milhões, houve engajamento de 15 milhões de pessoas nas redes sociais, eles fizeram esse monitoramento em tempo real. A do presidente Bolsonaro atingiu 9 milhões e de Ciro Gomes 2 milhões, ou seja, você conseguiu furar a bolha. Você não falou só com a militância petista ou bolsonarista que estava eventualmente assistindo a entrevista. Você conseguiu ir além. Então, são essas métricas e essas avaliações que indicam o sucesso da entrevista. Sem entrar no mérito de onde mentiu, onde não mentiu, isso não interessa. O que está se construindo aqui é uma narrativa e o que se quer é vencer a eleição. Jornal da Manhã, 8h53. 8 horas e 53 minutos. Continuamos repercutindo a participação de Lula no Jornal Nacional. Agora eu peço, por gentileza, a análise de José Maria Trindade. Zé, como bem disse a Amanda Klein, Lula falou diversas vezes o nome de Geraldo Alckmin, reforçou a chapa, enalteceu, inclusive, Geraldo Alckmin como governador do estado de São Paulo. Essa sabatina deu o tom de como deve ser a participação de Alckmin na campanha, tendo um certo protagonismo, algo que a gente não costuma observar em outras campanhas eleitorais. Você acha que Lula tenta dividir o fardo justamente para evitar os questionamentos ligados aos casos de corrupção? Pois é, olha, Daniel, você tocou num ponto importante da campanha, a diferença. Os candidatos a vice estão sim aparecendo e trabalhando. O Braga Neto está visitando empresários e visitando setores importantes, né, da sociedade, e do outro lado também Geraldo Alckmin tentando fazer essa ponte do ex-presidente Lula com os setores aí de produtividade. E outra novidade também é a participação das primeiras damas, né? É a Michele Bolsonaro num papel importantíssimo, percorrendo o país em igrejas, setores evangélicos e chamando a Janja, que é a primeira dama do Lula, exatamente para o ringue eleitoral. Ela vai ter que se posicionar sobre temas importantes. Esta é uma eleição diferente.
é inevitável a comparação entre os dois governos. Blá, 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 que foi ontem o blá, blá, blá do Lula, falando de algo abstrato, falando de projetos que não são execuíveis e demonstrando ali uma articulação para falar diretamente com o povo, sem dados, sem técnica, e o presidente Jair Bolsonaro na realidade. Então é preciso comparar as duas entrevistas, né? Primeiro, o posicionamento dos entrevistadores foi visivelmente diferente, né? E havia uma cobrança de igualdade, inclusive de cobrança, né? E o Lula, eu acho que ele estava inseguro e quase pedindo desculpas pelo olhar. E ele tem que pedir desculpas, sim, e pediu. Ele assumiu corrupção. Ele tenta dizer que, olha, a corrupção aconteceu lá embaixo e não chegou no Palácio. Chegou, muito se fala do São Jorge, em prostíbulo, que ele fica na parede e fecha os olhos para o que acontece lá embaixo. Uma presidência da República não pode ser o São Jorge de prostíbulo, que fica lá em cima, quieto, e deixa lá matando o seu dragão, e lá embaixo todo mundo fazendo tudo. É o responsável, não é aquela teoria do domínio do fato, não. É a realidade. O governo imita o seu chefe. Esta correção, esse jeito militar de gerir, de administrar, vem exatamente do chefe do presidente Bolsonaro. Então, Daniel, haverá, e já está acontecendo, uma inevitável comparação entre os dois governos. Agora são 8h56. Roberto Mota gostaria de destacar o que da sabatina de ontem? E o Zé Maria há pouco falava para a gente sobre a fala de Lula sobre o MST. Ele disse que o movimento não é mais o mesmo de anos atrás, que as pessoas deveriam conhecer, que mudou bastante, que tem diversas cooperativas produtivas e que o MST é um dos maiores produtores de um tipo de arroz no país. Pode ser que o MST seja um bom movimento para o país? É uma grande novidade, Adriana. Surpreendeu muita gente. Parece que o MST entrou para o agronegócio. Vai ver que o MST já está exportando comida para o mundo e a gente nem sabia, né? Eu estou curioso para ver isso. Eu queria começar aqui fazendo um comentário, né? O comentário de uma pessoa que assistiu, né? Chamada Kátia, uma amiga minha. E ela fez um comentário: olha, o Lula ganhou tapete vermelho, luz especial, câmera exclusiva, muita simpatia e fala livre. Foi praticamente um horário eleitoral antecipado. Agora, ao contrário da Amanda, a minha avaliação é que o desempenho foi péssimo. Ele realmente tentou criar narrativas e eu entendo que isso é um papel do candidato nessa altura da disputa eleitoral, mas, na minha impressão, ele falhou terrivelmente. Eu achei a postura dele, ele passou a impressão de que estava muito nervoso, desconfortável em estar dizendo algumas coisas. O sentimento que eu tive é que ele estava dizendo algumas coisas nas quais ele não acreditava, mas que disseram para ele que era bom ele dizer. E aí eu faço aquela recomendação que eu sempre faço aqui: tirem o som, assistam sem o som, vejam só as expressões faciais, os gestos, tá? Reparem no movimento do pé, depois coloquem o som e reparem no tom da voz. O tom da voz dele foi se elevando ao longo da entrevista, até que em determinado momento eu tive a impressão de que ele estava quase gritando. O rosto dele também ficou muito vermelho. Segundo a Amanda, né, aquilo foi uma prova. Eu acho que é uma boa comparação, uma boa analogia. A Amanda acha que ele foi bem na prova. Eu acho que ele foi reprovado. Não vai ficar nem em recuperação. Porque uma das técnicas, táticas que ele fez lá, que às vezes funciona quando é feita dentro de certos limites, é comparar coisas que não tem nada a ver, né? Então, comparar mensalão, como o Marcelo Rocha Monteiro explicou, eram malas de dinheiro que eram dadas para os deputados, né? Dinheiro desviado de empresas públicas, todo mês para o deputado votar de acordo com o que o PT queria. Isso é o mensalão, está documentado aí. O tal do orçamento secreto, que primeiro esse nome, orçamento secreto, já é em si uma narrativa, né? Não tem nada de secreto, como o Marcelo explicou, um mecanismo legal. Se é bom ou ruim, todo mundo pode julgar, né?
Agora, por último, vou implicar mais uma vez com a minha colega Amanda, a avaliação da Quest não vale, porque o dono da Quest é ex-funcionário do PT.